Bom, então, meus irmãos, antes da leitura bíblica, eu gostaria de, mais uma vez, saudar a igreja e já me despedir. Eu fico alegre quando venho, triste quando volto e alegre também porque eu volto à minha rotina de atividades, tendo a sensação de uma tarefa cumprida dentro do reino de Deus, dentro das múltiplas tarefas que Deus requer dos seus servos. Eu parabenizo a igreja, mais uma vez, pelos seus 32 anos de organização, pelo pastorado do reverendo Paulo, só eu que chamo de Paulo Neves, não é isso? Reverendo Paulo Neves de Figueiredo, é isso? Paulo Neves de Figueiredo, e que vocês mesmo colocaram aqui, por meio da Assembleia Geral Extraordinária, como instrumento de Deus para pastorear o rebanho, como fizeram com os demais pastores, e Deus assim tem conduzido este rebanho para a sua glória, e a igreja tem prosperado, tem sido edificada, tem crescido, tem se fortalecido. Minha oração é que Deus continue a abençoar e a fortalecer esta igreja. O abraço da minha igreja, que eu falei pela manhã, se estende também agora à noite, na primeira igreja de São Bernardo, como já foi dito. Eu tenho o prazer de servir como um dos pastores auxiliares. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero ler com vocês no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Eu vou ler a partir do 2, é melhor. Capítulo 2. Embora eu envolva o capítulo 1, o que me importa mais é o capítulo 2 do livro de Ageu. Então, Ageu, capítulo 2, a partir do 1º verso. Diz assim a palavra de Deus. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte Zorobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Meus irmãos, por volta do ano 538, 537 a.C., houve um grande movimento. Um movimento que parecia natural, mas era um movimento extraordinário. As tribos do Reino Sul, de Israel, voltava para a sua terra. Isso, curiosamente, sob a permissão do rei Ciro. O homem mais poderoso de todos agora autoriza aqueles exilados a voltarem à sua terra. O curioso é que esta volta já havia sido profetizada. Era uma profecia estranha, porque falar da volta dos que não foram é difícil entender, porque o povo não fora para o exílio e o profeta já falara da ida para o exílio e da volta. E quem está nesse contexto não consegue entender. Esse homem está ficando louco. Como é que ele vai falar de uma volta para um lugar que nós não fomos e nem achamos que vamos? Mas Deus já havia falado isso por meio de Isaías e 90 anos antes havia falado por intermédio de Jeremias.
Quando o povo volta para construir a sua casa, as suas casas, o objetivo principal era a reconstrução do templo. E Ciro deu todo o material necessário para isso, os equipou. E lá, quando o povo chega, encontra uma mescla de povos, porque uma estratégia muito comum na antiguidade era misturar os povos para destruir, assim, a ideia de etnia, de cultura. Então, isso era muito comum de se fazer. Eu domino um povo, deixo o resto dali, o povo mais pobre, mais miserável, e trago pobres e miseráveis de uma outra região conquistada e coloco ali. E levo alguns daqui para uma terceira região, na terceira eu levo para a quarta, de tal forma que haja ali uma mixigenação total e o povo perca a sua identidade, já que não há mais uma única cultura, já não haja mais uma religião, um só Deus. Isso era uma forma de domínio, porque o povo estava enfraquecido. E é assim, por exemplo, que surgem os samaritanos. E agora o povo de Israel encontra os samaritanos. Os samaritanos, que já não são judeus, mas ainda pensam que são, alguns deles, e eles querem ajudar na reconstrução do templo. E Zorobabel não permite que isto aconteça, dizendo, vocês não têm nada a ver conosco. E eles insistem e não conseguem. E ao invés deles desistirem, o que eles fazem? Eles começam a pressionar o povo. Pressionar o povo. E não conseguem, eles começam agora a escrever cartas para Ciro, depois Ciro morre, o seu sucessor Dario recebe cartas dizendo, olha, esse povo vai construir os muros, vai construir o templo e vai se rebelar. Não deixa eles construírem nada não. Eles não vão pagar pedágio, não vão querer pagar impostos mais. E foram fazendo isso, e isso está em Esdras 3 e 4, e em Esdras 4 há vários particípios, dando a ideia de uma sequência. Isso foi minando o ânimo do povo. Minando. Eles foram desanimando e pararam o templo, pelo que parece, nos alicerces. Nos alicerces eles já desanimaram. E agora o que é natural, eles voltam a sua atenção para as suas casas. Muitos daqueles que voltaram nasceram no exílio, nem conheciam a Palestina. Havia os anciãos, e alguns anciãos choravam. Choravam porque eles conheceram o templo de Salomão. E agora eles olham para o povo, olham para os recursos e choram. Um choro de emoção, um choro de frustração. Como é que vamos construir esse templo? Os recursos que Salomão teve são muito maiores. E outros estão ali porque são filhos, são netos. O povo ficou 70 anos no exílio. Então, de 70 anos para baixo, todos nasceram na Babilônia. Eles não conheciam a sua terra. E agora eles vão construindo suas casas. E é natural eu posso imaginar, você vai para um bairro que começa novo e as casas são todas iguaizinhas. Né? O bairro onde eu fico em São Paulo é um bairro que foi estimulado o crescimento nos anos 50. Então você observa em algumas regiões, muitas sobradinhos, um coladinho no outro. Sobradinho, que aquele bairro foi feito para jovens casais sem filhos. Hoje é diferente, mas tem regiões assim. E quando você passa em pequenas regiões, porque já está tudo cheio de prédio, e você encontra um sobradinho que tem pedra na frente, um tem uma garagem coberta, outro não tem garagem, outro fez um puxadinho na frente, eu não sei como é que arranjou aquilo. E se você entrar naquelas casas, você vai observar se 2 quartos quebraram a parede, fizeram alguém colocou gesso, né? Mudou o piso quente para piso frio, e vai mudando. Então, o que vai acontecer com eles? Eles vão sofisticando as suas casas. O capítulo 1 de Ageu vai falar isso, que eles vão apainelando as suas casas, vão sofisticando, é natural. Você compra uma casa e com o passar do tempo você vai melhorando a iluminação, o piso, as paredes, gesso, vai dando um ar mais aconchegante à sua casa. E eles foram fazendo isso, que é natural, não há nada de mal nisso, só que eles deixaram a casa de Deus. E a casa de Deus ficou por trás, ficou nos alicerces. E se passaram 16 anos. Passa muito rápido. Quem é mais velho sabe disso. 16 anos é rápido demais. E agora Deus levanta 2 profetas. Levanta o profeta
Ageu e levanta o profeta Zacarias. Ageu significa minha festa. Zacarias significa o Senhor se lembrou. A diferença entre eles, entre a primeira profecia de Ageu e de Zacarias, é uma diferença de 2 meses. Deus levanta estes homens para desafiar o povo à reconstrução do templo. E eles sempre alegavam que não tinham tempo. Sabe aquilo que a gente faz às vezes, quando não quer fazer algo, né? A gente faz quando não quer fazer, né? A gente começa a arrumar desculpa. Não tenho tempo. E o que um fala para o outro? Você tem tempo porque você quer. O que você não quer, nunca tem tempo. Observe aqui no capítulo 1 de Ageu, primeiramente no verso 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí o verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E o verso 9. Tudo no capítulo 1, né? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Insisto, o problema não estava em suas casas, mas que eles deixaram a casa do Senhor. Então Deus levanta a primeira mensagem de Ageu. Parece que o povo atende essa primeira palavra, mas desanima logo. E Deus vem com a segunda mensagem, que é esta no capítulo 2. E aqui nós vemos nos versos 4 e 5. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Deus garante, então, a sua presença para uma empreitada que o povo adiava infinitamente. E pelo que parece, o povo nunca ia se lembrar mais dessa casa do Senhor. Aquilo ia ficar apenas como um alicerce arqueológico, uma lembrança de um sítio, de uma fé que já talvez não mais existisse. E aqui Deus introduz a palavra habitar. Meu Espírito habita no meio de vós. Esta é a questão chave. E é preciso entender um aspecto importante no texto para que haja toda a compreensão do que Deus está nos dizendo. Deixa eu usar aqui uma figura que o texto nos permite usar. Há 2 formas na língua original do Antigo Testamento dizer o que Deus diz aqui. Vamos ilustrar. Há uma forma que eu posso dizer assim: olha, meus irmãos, segunda-feira de manhã é muito comum eu estar em casa, que eu viajo à tarde. Então eu falo, olha, me procure segunda-feira em casa, em geral. E alguém vai justamente amanhã na minha casa levar minha impressora, que eu estou ansioso para que ela chegue. Então, vai chegar na minha casa? Eu não estou. Mas ele falou que ele sempre está. E minha esposa pode falar, não, de fato, habitualmente ele está quando ele está em Maringá, mas nem sempre ele está aqui. Então, há uma ideia de um presente contínuo, porém que há cortes. Há algo habitual, mas não é algo garantido 100%, como vocês falam da rotina de vocês. Olha, em geral, à noite eu tenho mais tempo, mas naquela noite você não teve mais tempo. Olha, me procure à tarde, porque à tarde, depois do almoço, é o momento que eu estou mais animado para fazer isso. No calor, nem se fala, às 2 da tarde eu estou com muito ânimo para fazer certas atividades. Bom, você fala isso em termos gerais, mas há exceções. Essa é uma forma de dizer no texto aqui. Porém, a forma como Deus diz, e é uma forma que só Deus pode garantir, é que há um presente contínuo sem interrupção, sem exceção, sem um pontilhar de sim e não.
Então, se formos traduzir literalmente esse texto, o que Deus está afirmando é o seguinte: o meu espírito tem habitado contínua e ininterruptamente no meio de vós. Ou seja, não houve um momento, uma distração, não houve uma cochilada, não houve uma saidinha, não houve um momento que eu achei que estava, mas não estava. Deus garante a sua presença desde o início. Desde o início. O meu espírito tem habitado no meio de vós. Esta é a palavra do Senhor. Portanto, aqui no texto não há nenhuma nova promessa. Isso é interessante. Deus não está fazendo uma promessa nova. Deus está apenas trazendo à tona algo que o povo havia se esquecido. O meu espírito habita no meio de vós. Eu quero expor esse texto dentro dessa perspectiva. O meu espírito habita no meio de vós, como está no verso 5. Isso significa o quê, meus irmãos? Significa, primeira coisa, é que a presença de Deus, ela não nos livra necessariamente de dificuldades. Nós nos iludimos com isso. Eu repito, a presença de Deus não nos livra necessariamente de dificuldades. Deus declarou que sempre estivera com o povo em toda a história, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos guerras intermináveis, vemos traições, vemos a divisão do reino, a extinção das 10 tribos do norte, o exílio das 2 tribos do sul. Nós vemos o cativeiro, vemos a volta do povo, vemos a frustração na tentativa de construir o templo, e Deus diz: olha, o meu espírito habita no meio de vocês. Ou seja, Deus sempre esteve presente com o seu povo. E o povo poderia não perceber, mas Deus nunca esteve ausente. Mais tarde, Esdras, em sua oração, ele reconhece: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa da nossa iniquidade. Fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro e ao roubo e à ignomínia. Ou seja, ele não tem dúvida quanto à presença de Deus. O que ele está nos dizendo é que tudo isso que aconteceu foi por causa do pecado do povo. Neemias, posteriormente também, quando ele rememora o Êxodo, diz: viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste na mão de seus opressores, que os angustiaram. Ou seja, o povo enfrentava todas estas tribulações pela sua infidelidade, não porque Deus os havia abandonado. Deus estava ali. E Deus usava dessas tribulações, dessas dificuldades, para justamente os aperfeiçoar espiritualmente. Então, a presença de Deus não nos livra necessariamente por dificuldades. A ênfase que eu estou dando agora é mais por causa da infidelidade, mas nós podemos passar também dificuldades pela nossa fidelidade, mas não é a ênfase do texto. Eu não quero seguir esse viés de exposição. Um outro aspecto, meus irmãos, sobre a presença de Deus, o meu espírito habita no meio de vós, é que as dificuldades não afastam a presença de Deus. As dificuldades não afastam a presença de Deus. Por vezes nós podemos contar com muitas pessoas quando nós estamos em paz. Há promessas abundantes. Quando eu precisar de mim, é assim. Quando eu era estudante, eu tinha um amigo muito brincalhão, e ele falava sempre, ele falava muito da gente do Rio de Janeiro, né? No caso, eu morava aqui no Rio. Ele falava: o pessoal do Rio é muito engraçado. Falou: passa lá na minha casa, mas nunca dava endereço. E quando dava era caixa postal. Então ele ficava: eu vou entrar na caixa postal e ficar esperando ele lá. Ele era muito grandão, tinha 1,90 m, devia ter perto dos 200 quilos. E 200 quilos eu exagerei um pouco, 185. Então eu imaginava ele dentro de uma caixinha de correio esperando lá dentro alguém abrir a caixa postal. Então é isso: passa lá em casa, qualquer dia eu vou lá. Então é tudo qualquer dia, passa lá em casa, você não sabe que dia, não sabe que endereço é, e todo mundo entende que não é para ir mesmo. Bom, então o fato
É a cortesia, né? É um jeito, né? É um jeito. Segue toda a vida, tá ali, logo ali. Bom, então são expressões. Então nós muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos de pessoas e nos momentos que isso ocorre, essas pessoas que tanto ofereceram coisas, não têm para nos dar. Elas têm quando você não precisa. Você observaram como você está empregado? Quando aparece convite para emprego, você precisa de empresa, tal. Fique desempregado para você ver. Os amigos desaparecem, os desempregos somem. E você às vezes acha, olha, eu tenho 4 empresas me querendo. Tem querendo porque você tem emprego, seu besta. Mas quando você ficar desempregado, ninguém quer você. Não é, a questão nem é você, é a empresa que está por trás de você que lhe dá um certo status. Voltando ao texto, o que nós observamos é que Deus, ele não se afasta de nós por causa das dificuldades. E aí vem uma questão séria. O povo nem sempre percebia isso. Isso significa, então, uma lição bem prática, é que a nossa percepção não serve de medida para Deus. É importante entender isso. A nossa percepção é muito importante. Eu não estou falando de sensações, eu estou falando de percepção que vai além das sensações, eu consigo classificar as coisas. Porém, a minha percepção, por mais importante que ela seja, ela não serve para delimitar Deus. Eu posso dizer, olha, eu estou me sentindo sozinho. Muito bem, mas nem por isso Deus deixou você. Ah, eu não estou sentindo a presença de Deus. Bom, você não está sentindo, mas que Deus está aqui, está. Então, o povo havia se esquecido da presença mantenedora de Deus, que Deus os havia sustentado em meio a todas as dificuldades. No entanto, o povo não percebia, mas Deus estava com eles. Mais uma vez eu cito a oração de Esdras, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Deus estendeu sobre nós a sua misericórdia, embora em alguns momentos nós possamos nos sentir desamparados, abatidos, podemos ter a impressão que não teremos como suprir as nossas necessidades, aí nós podemos nos lembrar da palavra, podemos lembrar de nossa rica enologia, tu és fiel, Senhor. Como cantamos há pouco, Deus nos mantém, Deus nos sustenta. Então, em meio às dificuldades, que Deus não nos livra dela necessariamente, Deus garante a sua presença. Ele estará conosco sempre. Em Êxodo, ele não disse que a tarefa de Moisés seria fácil. Ele garante a sua presença. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E na sequência, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Deus habita conosco. E outra vez, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E isto fez com que Moisés passasse por grandes provações, mas a minha presença estará contigo. Josué, que assume a liderança do povo, e eu nunca sei se o conhecimento muitas vezes é melhor do que a ignorância, porque você, quando vai na ignorância, você não sabe o que espera e vai tudo bem. Quando você sabe o que espera, aquilo faz com que você trema. O caso de Josué, Josué vai liderar um povo que ele conhecia bem. Ele viu Josué comandar ele viu Moisés comandar aquele povo e viu a ingratidão, a rebeldia, o paganismo do povo. E agora é a vez dele liderar. Ele vai liderar e ora ao Senhor. E a palavra de Deus para ele é esta: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus não falou, olha Moisés, olha José, mas sem moleza, esse povinho aí já está tudo mudado, viu? Os pais deles já morreram, isso aí agora é tudo peixe pequeno. Não, ele fala, não temas. Por que não temas? Porque a coisa vai ser feia. A coisa vai ser feia para você. Mas você não se espanta não. Por quê? Melhorou? Não, porque eu estou contigo. É diferente. Não é dizendo, a situação vai ser fácil. Não. Você não tema nem te espante, porque eu vou estar com você. Então, Deus, nos momentos mais difíceis, Ele garante a sua presença, e a palavra de Deus é esta: o meu Espírito tem habitado no meio de vocês. E a promessa de Deus
é uma promessa difícil. Algo difícil para nós é não ter como retribuir. É muito ruim você estar totalmente dependente, não ter como retribuir nada. Você não tem por onde pagar, não tem como você amenizar. E Deus mostra isso de uma forma muito perspicaz nas Escrituras. Eu sou destro. Com a mão esquerda, não sei escrever com a mão esquerda. Com a direita, ninguém entende. Com a esquerda, nem sei o que é isso. Eu lembro de um colega que quebrou o braço no seminário. Então ele teve que aprender a escrever com a mão esquerda. Foi de uma habilidade interessante. É claro que ele ficou reprovado, mas foi uma coisa magnífica. Magnífico aprender com a mão esquerda, ficava com o braço duro lá, o pessoal chamava de mão de gato, né? Engessado, assim, mas foi correr depois de certa idade e não deu certo. Então eu não sei fazer nada com a mão esquerda. Então, se eu tivesse que dar uma mão para Deus, eu prefiro da esquerda. Por quê? Porque eu tenho um plano B. Meu plano B é, eu estou com uma espada aqui na direita. Qualquer coisa eu sei fazer algo com a direita. Mas Deus nunca pega a nossa mão esquerda. Ele pega a nossa mão direita. Alguém vai falar, eu sou canhoto. Não, fulano, você é canhoto? Entenda para você ao contrário, entendeu? A mensagem é ao contrário, para você é diferente. Para você, se eu sou ambidestro, entenda o que eu estou dizendo. E fica assim. Deus nunca toma a nossa mão esquerda. A ideia justamente de você confiar em Deus. Olha o que ele diz por meio de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Então ele podia falar, te tomo pela mão, mas ele fala mão direita. E te digo, não temas, que eu te ajudo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Deus não vai nos livrar da água necessariamente, mas Ele vai estar conosco. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Reparem, a presença de Deus. E você fala assim, olha, eu não sei nadar com a mão esquerda, não sei nem correr direito. Se amarrar minha mão direita, eu fico perdido, totalmente desequilibrado. Mas você tem que aprender a confiar em Deus e não há plano B. Porque em Deus você pode descansar completamente nas suas promessas. A Paulo, que está preso, com o rosto inchado, após ter sido esbofeteado, o Senhor diz, conforme a narrativa do texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, ou seja, eu estou com você. Continue firme. Você está preso? Está aí sozinho? Não está sozinho. Eu estou com você. Então, observem, a presença de Deus não nos livra necessariamente de sofrimento e dificuldades. As dificuldades não afastam a presença de Deus. Não há problema, por demais grave, que faça com que Deus nos deixe. E o terceiro aspecto que eu destaco é que a presença de Deus é um estímulo ao serviço confiante. Versos 4 e 5. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. O povo tinha diante de si uma grande tarefa, reconstruir o templo e, num segundo momento, erguer os muros. E o povo tinha que trabalhar. E, meus irmãos, a impressão que eu tenho é que recomeçar uma obra é mais difícil do que começar. E quando começa, você começa com entusiasmo, você vem com todo entusiasmo. Quando você para e o tempo passa, você assume outras prioridades, recomeçar é tão difícil, porque você olha, depois eu vejo isso, depois. Aí você vai ver a construção, a gente tem que capinar aquilo primeiro, e aqueles ferros ali, tudo enferrujado, gente, perdemos muita coisa, como é que vai ser agora? Nem sei se a gente pode recomeçar essa obra sem ir na prefeitura, depois a gente vai. Pode observar que recomeçar um serviço é muito difícil. Quando você vai no embalo, é mais simples.
Você vai e toca, há um entusiasmo. E o povo agora tinha que recomeçar. E o povo, então, ainda carregava consigo a culpa dos valores equivocados, que já mostrei nos versos 2, 4 e 9 do primeiro capítulo, de cuidar da sua casa e não cuidar da casa de Deus. E o povo estava insensível às manifestações. Porque o povo plantava. A safra era pequena. A safra era pequena e quando o povo ia caminhando, é como se tivesse um saco furado. Um sequetel furado, a expressão que usa aqui. Então, eles plantavam muito, colhiam pouco, e quando chegavam no destino, era pouquíssimo. E eles não se perguntavam por que estava acontecendo desta forma. Está muito claro aqui do verso 5 ao verso 11, do capítulo 1. Era uma manifestação da insatisfação de Deus. Deus estava insatisfeito com o seu povo e dando sintomas. E o povo não acordava para isso. O povo não percebia que algo estava errado, que as questões não eram puramente climáticas. A questão era da ação de Deus. Como eu falei, o povo começa a obra, novamente, se anima nos versos 14 e 15, mas desanima e Deus dá a segunda palavra. E agora um desânimo diante da empreitada. Por que um desânimo? Alguns voltaram com 80, 90, 100 anos. Choram. Agora se passaram 16 anos. Alguns dos que voltaram morreram. Eu fico imaginando, a Bíblia não descreve isso, mas a angústia de alguns que voltaram com seus pais e avós, que sonhavam por ver o templo reconstruído. Então, vamos supor, meu avô tem 90 anos, meu pai tem 90 anos. Ele saiu daqui com 20. E ele, doido para lembrar o templo, porque o templo lembra o pai, o avô dele. E ele fala do templo, da juventude, e ele volta. E eu tenho 50 anos. 50 anos, e vejo, vamos lá. Só que agora eu desanimei com a obra, meu avô morreu. E eu me sinto culpado porque eu me abati, desanimei, e eu tenho que vencer isso agora para começar a reconstrução. E agora já não há mais aquele ímpeto da volta, vamos voltar para isso. Eu já assumo outros negócios, a minha agenda agora tem outras preocupações. Nasceram meus netos, morreu a minha esposa, ou agora meus filhos nasceram. Não importa, as agendas vão sendo mudadas. Você não congela o tempo. É que a gente fala na história assim, passaram-se 16 anos. Passaram-se 16 anos, mas muita coisa. Pensem vocês, 16 anos atrás. Não olhem da fotografia, não. Só pensem. Então, muita coisa mudou. A agenda de vocês mudou. A preocupação, prioridades. Então, agora eles estão desanimados. Eles olham para o templo, o que eles têm que fazer, e parece coisa de nada o que eles têm. No capítulo 2, verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido, então já seria alguém com uns 86 anos para cima, contemplou esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então a questão é, será que Deus vai se agradar desse novo templo? Nós não temos recursos nenhum. Aí você vê uma visão puramente materialista. E nós podemos incorrer nisto, né? Uma visão materialista. Ah, Deus não vai se agradar, não. Ah, eu vi o templo. Eu era garotinho, mas eu lembro daquele templo. Eu tinha até medo de entrar lá. Era tão bonito. Ou eu tinha fascínio por ir lá. E Deus está dizendo, olha, eu vou me agradar. Vão lá e façam. Capítulo 1, verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo, olha, eu não preciso daquela glória que houve. Houve aquela glória, foi importante, mas eu não preciso daquela glória. A minha glória não está restrita a bens materiais, não está restrita ao esplendor do templo. Deus está nos dizendo, olha, eu vou me agradar. Obedeçam que eu vou me agradar. Aí surge um outro ponto importante de algo que é bom
e pode ser ruim. Porque Satanás se vale muito disso. Ele toma bons sentimentos e transforma em algo nocivo. O perfeccionismo. Perfeccionismo é uma coisa muito boa. Se você quiser fazer sempre o melhor. Se quiser fazer sempre o melhor, é uma coisa boa. Porém, se o perfeccionismo levá-lo à inatividade, levou você para um caminho errado. Por quê? Porque você pode pensar assim, olha, eu quero fazer o melhor, o melhor. Já que eu não posso fazer, eu não faço. Aí é uma armadilha. Eu fiquei impressionado vendo o coral cantando. Eu vou preferir dizer que a acústica é muito boa, mas eu acho que não é acústica nada. Eu fiquei encantado com o poder das vozes de vocês. É acústica, reverendo, é o coral? Você canta dele, né? É o coral, ele canta também no coral. É um barítono. Bom, então observem. Mas eu fiquei impressionado mesmo. Fiquei aqui de trás, falei, gente, que se eu estivesse não vendo o coral, estivesse na galeria, eu imaginava muito mais vozes. Eu não sei como começou o coral, não sei como começou. Mas vamos supor que alguém tenha vindo de uma grande igreja, numericamente falando, e o coral tenha 100 vozes. 100 vozes. Aí chega aqui o pastor, sabe disso, fala, vamos organizar o coral? Aí você olha lá, quem é o coral? Olha, o nosso solista está ali, mas está fônico, e ali quem toca ali não tem nem meia cauda, agora é meia cauda, nem meia cauda tem, seria um décimo de cauda, então ele está desafinado, as crianças gostam de ficar mexendo para desafinar, então como é que é o negócio? Ah, não, pastor, desculpa, não vou fazer isso. Meus irmãos, isso é uma armadilha diabólica. Comece com o que você tem. Eu gostaria de ter as 100 vozes, mas eu tenho 10 vozes. Bom, comecemos com 10 vozes. E daí? Deus vai ser mais glorificado com 100 vozes ou com 10 vozes? Ele vai ser mais glorificado se cada coral cantar para a glória dele. E poderá ser com 100 vozes. Não é porque também é fraquinho, ruimzinho, foi glorificado que foi ruim. Não, também não. Deus preza a estética. Deus é o Senhor da beleza. Mas eu estou querendo dizer que este não é o ponto principal. O ponto principal é como nós fazemos. Então, uma armadilha para nós pode ser essa. Eu quero fazer o melhor para Deus. Ótimo. Mas já que eu não consigo fazer, então eu não faço. Aí nós estamos justamente contribuindo para a obra de Satanás, que é o afastamento de Deus, diminuir a obra de Deus. Não é pela nossa qualidade que Deus vai ser glorificado, porque a nossa qualidade é sempre ruim. Deus é o grande artista com A maiúsculo. Então, o nosso padrão de beleza é sempre manchado pelo pecado. Deus é o grande artista. Então, tudo que fazemos, as obras de Bach são ruins para Deus. Esteticamente, a qualidade de Bach é ruim, porque ele é pecador. E a nossa, então, não vou nem falar. O fato é que Deus é glorificado por meio daquilo que fazemos de acordo com a sua palavra, visando a sua glória. E quando nós fazemos isso, nós procuramos fazer o melhor. E o povo estava aqui, não vou construir templo, não tem material. E Deus fala simplesmente, corta a madeira e faz, que eu vou ser glorificado. O povo não entende, aquela madeirinha ruim lá, aquela madeirinha ruim, vai lá e corta. Vai lá e corta e faz aqui que eu vou ser glorificado. Então, meus irmãos, o perfeccionismo pode ser um impedimento. E outro aspecto importante ligado a esse é que a pequenez de recursos não afasta Deus daquilo que realizamos. Nós temos poucos recursos. Façamos o que temos com poucos recursos. Eu queria ter um data show com essa potência que deve ser uns 5 mil lumens. Não sei quanto que é, mas é magnífico. Fiquei encantado pela manhã. Mas eu tenho lá com 1.800. 1.800, vamos trabalhar com 1.800. Vamos tentar fazer. Vou colocar em negrito, tamanho 82 na tela, tarleta, que seja. Vamos fazer dessa forma. Porque eu tenho que comunicar, eu tenho que dar aula, tenho que ensinar a palavra. Mas eu não tenho. O dia que eu puder comprar. Percebam isso. Nós temos, então, que trabalhar confiante nas promessas de Deus. Coragem, trabalhem. Façam isso, meu Espírito está no meio de vós. Não temam quanto a isso. O povo
Pegou e trabalhou. E fez. Mais tarde, nós vamos encontrar Neemias demonstrando a sua compreensão. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Deus vai dar bom êxito, mas nós vamos nos dispor e reedificar. E diz mais em Neemias: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O espírito continuava, mesmo espírito. Agora constrói, antes não, porque o povo tinha desânimo antes. E quando você vai ver ainda em Neemias, o muro foi construído em 52 dias. E o templo? O templo foi construído em menos de 2 meses e meio. O templo foi construído em pouquíssimo tempo. O templo rapidamente. Então, Zacarias, que profetiza 2 meses antes, fala sobre o poder de Deus. Aliás, desculpe, 2 meses e meio, não, 4 anos e meio. Então, em menos de 4 anos e meio, o povo construiu o templo. Então, se você fizer as contas, 16 anos parado, dá para ter construído quase 4 templos. O povo não tinha recursos. Mas agora, em 4 anos e 4 meses, constrói o templo. Então, dá para ter construído quase 4 templos. Então, a questão não estava nos recursos. A questão estava na disposição para trabalhar confiante em Deus. Deus provê os recursos, porque o meu Espírito habita no meio de vós. Esta é a palavra de Deus por meio de Ageu e Zacarias para o seu povo. Eu quero concluir, eu já me alonguei demais, concluir a nossa exposição destacando algumas implicações. Eu começo com uma pergunta: quais são as nossas prioridades? Nós podemos ter boas escolhas, mas mais prioridades. Nem sempre é fácil colocar a ordem devida nas coisas. Usando uma expressão comum, é que o bom pode muitas vezes ser o maior inimigo do melhor. Nós pegamos coisas boas para fazer e Deus tem o melhor para nós. Um outro aspecto é que a presença de Deus não é um antídoto contra as aflições, mas é a garantia final de nossa vitória em todas as tribulações. Meu Espírito habita no meio de vós. Um outro aspecto é que mesmo que não tenhamos consciência da presença de Deus, devemos estar certos de que Deus está conosco, nos amparando com o seu braço, com a sua destra fiel, nos tomando pela mão direita. Um outro aspecto é que as circunstâncias nunca devem servir de pretexto para a nossa falta de fé. O Espírito de Deus está em nós. Ele é o Senhor das circunstâncias. Deus é o Senhor da macro-história e Senhor das circunstâncias, daquilo que nós falamos muitas vezes de acaso, por um acaso, circunstancialmente, acidentalmente. Deus é o Senhor de tudo isso. Essa visão de acaso, de circunstâncias, como querendo justificar, isso é uma visão pagã, é a visão da fortuna, a deusa fortuna. Isso é muito popularizado por Maquiavel, e a nossa visão é totalmente diferente. Aquilo que nós chamamos de acaso nada mais é do que uma manifestação do cuidado de Deus por meio de fenômenos que eu não consigo explicar. Então, como eu não consigo explicar, eu falo por um acaso, mas não é acaso nada. Um cabelo de nossa cabeça não cai por acaso. Um pardal não cai por um acaso. Deus tem um controle de tudo isso, ainda que nós não entendamos perfeitamente isto. Um outro ponto é que a nossa confiança em Deus não nos deve conduzir à inércia, mas sim ao trabalho confiante. Confiemos em Deus e usemos os recursos. Nós tivemos disposição para trabalhar. É o Senhor quem abençoou, mas nós tivemos disposição para trabalhar. E a disposição já é uma graça, uma bênção de Deus. Uma outra aplicação é que, por outro lado, a abundância de recursos não nos deve levar a colocar a nossa confiança neles, porque aí é que está também uma outra armadilha. A gente vive sempre cercado de armadilhas. Cada ênfase tem a sua armadilha própria. Quando você tem poucos recursos, não faz. Quando você tem muitos recursos, você começa a confiar nos recursos.
e deixa de confiar em Deus. Então, nós nunca confiamos nos recursos, nós confiamos no Deus dos recursos. Deus que pode se valer de muitos recursos ou de poucos recursos, mas é Deus. O centro é Deus. Deus é quem abençoa. Os recursos são apenas meios que Deus nos fornece para realizar a obra. E um outro aspecto é que, seja em que área de nossa vida for, a certeza da vitória repousa sempre em Deus, com uma novidade para nós, diferente de Ageu e Zacarias. É que o Espírito de Deus, ele já não está no meio de nós. Isso é diferente. O que aconteceu com a mensagem de Zacarias se aplica a nós apenas parcialmente. O Espírito já não está no meio de nós. Agora o Espírito está em nós. A nossa responsabilidade, nosso privilégio é maior. O Espírito Santo batizou a igreja em Pentecostes. E todos nós que adentramos a igreja verdadeiramente, sendo transformados, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E se Ageu fosse falar isso hoje, ele diria, repetindo a palavra de Deus, o meu Espírito habita em vós, não temais, pois. E a mensagem continua sendo a mesma, não temamos, o Espírito de Deus está em nós. Trabalhemos, oremos, nos disponhamos a servir a Deus para a sua glória. Amém.